Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Examinador. Estou aqui com o meu cafezinho num copo americano. Mais raiz do que isso aqui não existe. Olha, bom demais. Cara, um café, eu vou dizer um negócio, viu, cara? Mais um vídeo do Examinador, muito feliz de ter o apoio de todos vocês. Estou agradecendo de novo aqui, porque realmente eu estou tendo muito apoio aqui no YouTube e nas redes sociais. Se você ainda não me segue, por favor, se inscreva aqui. E hoje temos um assunto que eu gostaria de falar com vocês há algum tempo, que é a questão do anti-herói. Eu fiz até uma enquete lá no X e fiquei até muito curioso para ver a opinião de todos vocês, então vim aqui gravar este vídeo. Beleza? Bom, primeiramente eu quero explicar para vocês o que é o termo anti-herói. Eu sei que muitas pessoas aqui sabem o que é o termo, mas vamos explicar brevemente o termo, tá? Depois eu vou falar sobre a minha opinião e sobre a minha perspectiva. Bom, o termo anti-herói é o seguinte: é um personagem que não possui as virtudes, né, necessárias para ser um herói. Ou seja, ele não tem todas as qualidades virtuosas que um herói possui. Mas mesmo assim, através da sua, digamos assim, personalidade caótica e atitudes controversas, ele acaba fazendo o certo, tá? Isso daí é o anti-herói, é o termo anti-herói, tá bom? Enfim, qual é a minha opinião sobre o anti-herói? Vamos lá. Eu vou dizer pra vocês que eu acho esse termo anti-herói um pouco perigoso, se tratando do cenário em que vivemos hoje, onde é meio difícil, né, na cultura a gente conseguir discernir o que é bem, o que é mal. Muitas vezes vilões sendo tratados como heróis como vilões, enfim, tem uma certa distorção. Então acho que esse termo, principalmente hoje, ele é muito perigoso. Claro que em toda a história da humanidade, eu acho que é importante no meio cultural a gente mostrar o que é certo e o que é errado de uma maneira nítida, o que é luz e o que são trevas. Assim, eu tenho uma sensação de que o anti-herói ele é meio que a penumbra entre a luz e as trevas. Ele é aquela coisa ali, tipo um pôr do sol ou um nascer do sol, digamos assim. Né? Um anoitecer, vamos dizer um anoitecer. Porque ele, assim, é colocado como um personagem que não age, né, de uma forma correta para conseguir um bem. É basicamente isso. Então, perceba, eu acho que esse raciocínio ele é um pouco perigoso e em certo ponto falso. Porque você não tem como buscar o bem fazendo o mal. Você não tem como conquistar o bem fazendo o mal. Isso não existe. Isso é um pensamento completamente maluco. Pois bem, se muitas pessoas acabam falando, não, mas assim, dependendo de como ele age, eu acho interessante e tal, porque ele não é aquele herói típico e blá blá blá. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui do Thanos, tá? O Thanos é um vilão, mas ele tem uma ideia de salvar o universo. Uma ideia de que existe uma grande quantidade de pessoas e de criaturas aí mundo afora e que os recursos estão ficando escassos e isso pode acabar gerando um colapso, né, em todo o universo, assim destruindo tudo, certo? Civilizações caindo e tudo mais. Mas ele se considera um herói, né? Como eu vou resolver isso? Causando um genocídio em massa, matando milhões, bilhões e conseguindo encontrar joias do infinito para num estalar de dedo eu conseguir matar trilhões, quadrilhões de pessoas e de seres aí afora, e assim eu salvarei o universo. Aí eu te pergunto, este cara agiu da maneira certa? Justifica ele agir dessa forma para conseguir um tal bem no final? Não, por quê? Porque se você concordar com isso, você concorda com qualquer ditador na história. Porque o ditador ele sempre vem com uma utopia, ele sempre vem com um raciocínio, olha, se você fizer isso, né, a gente vai conseguir lá no futuro uma sociedade melhor, igualitária, liberdade, não sei o que, vamos crescer. A custo de quê? Derramamento de sangue, monstruosidades? Ou seja, isso não é atitude boa. Ou seja, é aquela frase, né? Os fins não justificam os meios. Agora vamos lá. O anti-herói, segundo o termo, ele não tem as virtudes necessárias para ser um herói. Vamos lá. Existe o quê? Um nível de virtude para ser um herói? Na minha opinião, não. Vamos lá. Todos os heróis possuem defeitos. Uns mais, outros menos. Temos o Superman. O Superman é um herói símbolo. Ele é o herói símbolo, tá?
Não sou um super fã do Superman, gosto mais do Batman, mas, querendo ou não, o Superman é o símbolo heróico, não só da DC, mas para todas as empresas, enfim, ele é o símbolo heróico, certo? E existe, por exemplo, alguns heróis que não têm tantas virtudes, mas que não são este símbolo heróico todo, mas são heróis. Possui seus defeitos, seus dramas, suas dores, mas faz o que é certo, tem seu código moral e age pela justiça, certo? Um grande exemplo deste herói é o Justiceiro. Por que eu estou trazendo ele? Porque ele é o exemplo perfeito para eu mostrar a vocês e mostrar a minha opinião que quebra essa questão do anti-herói e porque eu não gosto de usar este termo, tá? Primeiramente, eu quero deixar bem claro para vocês um pouco, dar um breve contexto da história, da trajetória do Justiceiro na história, tá? Até hoje. Vamos lá, o Justiceiro, ele surgiu, teve ali em Homem-Aranha e tal, veio até como um vilão, né? Entre aspas, não foi entre aspas, tá? Vamos ser sinceros. Pra mim, ele não nasceu como vilão. Porque ali ele foi manipulado e tal pra caçar o Homem-Aranha, enfim, é a história. Mas, depois acharam um personagem interessante e acabaram criando ali aquele soldado que age fora do sistema, da corporação, faz sua missão, combate ali os criminosos, tem sim o seu código moral, porque você vê que o Justiceiro não mata pessoas inocentes. Em alguns casos, ele também não chega a matar criminosos, dependendo do contexto, dependendo do que acontece, ele não vai matar, tá? Isso eu estou falando do Justiceiro dos anos 80 e 90. Porém, quando a gente chega nos anos 2000, o Justiceiro começou a ser distorcido, tá? Eles pegaram essa questão do trauma dele e acabaram transformando ele numa pessoa quase louca, tá? Não que ele seja louco, na minha opinião ele não é louco, quase louca. E apesar de todos esses defeitos e também acabou se tornando um pouco mais brutal e implacável, tá? E bem mais vazio, ele ainda continuou agindo ali, tendo um resquício do seu código moral. Ele se tornou menos virtuoso, mas ainda era um herói, porque ele combatia o crime, né? Derrubava, enfim, cartéis e tudo mais. Mas ainda, ele já estava com seu nível de virtude bem mais abaixo, mas ainda era um herói. Mas no decorrer do tempo, você vê que quando chegou aí nos anos, eu não sei, mas mais recente, o Justiceiro se tornou um vilão, tá? E detalhe, em toda essa trajetória dos anos 2000, o Justiceiro era considerado um anti-herói, tá? E agora é um vilão. Se tornou um vilão ali, servindo a um demônio lá do tentáculo e líder do tentáculo. Abandonou suas armas e usou espadas. Ou seja, completamente distorcido, demonizado e vilanizado. Eu nem sei se existe esse termo, mas foi o que aconteceu com o nosso querido Frank Castle. Vou ter um café aqui agora. Uma linda história. Pequena, mas muito intensa. Eu sou fã do Justiceiro, mas eu sei quem é Frank Castle. Enfim, então você percebe que ele acabou saindo do termo anti-herói e virando completo vilão. Então por que eu trouxe o exemplo do Justiceiro? Porque ele é o melhor exemplo. O melhor exemplo. E, na minha opinião, ele é um herói, mas forçaram tanto essas coisas de visão anti-heróica, não sei o quê, e foram distorcendo tanto que no final ele acabou virando um vilão. Pois bem, então você percebe que é perigoso esse termo, porque o pessoal da cultura acaba jogando, né, com essas coisas. Já que ele tem uma moral relativa, a gente pode fazer ele meio que ser um vilão ali, às vezes um herói, né? E eu reforço novamente, não há como você usar do mal, fazer o mal para conseguir um bem. Um outro exemplo aqui, vamos dar um exemplo da mulher gato. Muitas pessoas falam que a mulher gato é também uma anti-heroína, já que ela rouba, né, um monte de gente e ainda faz o bem. Não é bem assim que funciona. Vamos lá. A mulher gato, ela tem uma história de redenção. A mulher gato era uma ladra, mas quando ela conheceu o Batman e se apaixonou por ele, amou ele e conseguiu ver nele um símbolo de justiça, ela começou a mudar. Em várias HQs você pode notar isso. E ela começou a sair desse lado vilanesco, vendo uma luz, né, no Batman, e depois se tornou sim uma heroína, apesar de ter alguns defeitos, como às vezes deixar o Batman, às vezes não cumprir muito com a sua palavra, enfim, ser aquela personagem não tão virtuosa como o Batman, mas ela está fazendo o bem e
agindo pela justiça. Então ela se tornou uma heroína, ou seja, não tem esse meio termo. Então, novamente, eu tenho essa impressão de que o anti-herói é a penumbra entre o herói e o vilão. E isso não existe, eu não gosto disso. A gente tem que saber separar o bem do mal. É importante ter essa nitidez entre as duas coisas. E é por isso que eu não gosto de adotar o termo anti-herói. Porque apesar de todos os defeitos que um personagem possa ter, ele vai procurar fazer o bem e ser um herói combatendo o crime e agindo pela justiça, certo? Não é a perfeição que determina um herói, mas a sua capacidade de ser melhor a cada dia e pegar aquilo que tem para fazer o bem e conseguir o bem, certo? Não é usar do mal para fazer o bem. Isso não existe, porque de certa forma é assim que funciona-se o termo anti-herói. É um cara meio colapsado, às vezes no final ele tem um final trágico, ele é meio, sabe assim, ele não consegue fazer as coisas da maneira correta, mas ele consegue o bem no final. Não é assim, na minha visão, não é assim que funciona, e eu deixo bem claro para vocês que eu não gosto de adotar este termo. Enfim, e tem vários outras questões, como por exemplo, não, o anti-herói mata. Bom, eu acho também um pouco vazio isso daí, porque depende muito do contexto do personagem, tá? Como o personagem é feito, como ele age, quais são as suas ferramentas, certo? Como é a história. E assim, a questão do herói não é matar ou não. Isso não tem nada a ver. Mas o contexto da qual ele está introduzido para que ocorra esse ato, entendeu? Então, não é porque ele mata que ele é um anti-herói. Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o Superman mata. O Superman, quando ele vê que a situação já é assim alarmante, que o único jeito é matar, ele mata. Ele matou o Apocalipse, certo? O Doomsday. Na HQ, se você não sabe, a morte do Superman. Ele mata, porque ele não vê outro jeito de conseguir pará-lo, e se ele não fizesse isso, ele ia destruir toda a cidade e matar muitas pessoas. Então também eu acho que isso não é muito legal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Agora trazendo por um pouco dessa reflexão em relação à distorção e como eles estão jogando para as pessoas não conseguirem identificar o que é bem e o que é mal, fazendo vilões sem ter uma história, né? Antes, um background explicando a sua redenção, simplesmente pegando vilões e trazendo eles como heróis, tipo assim, ué, mas como ele virou herói? O que aconteceu? Teve uma história de redenção? Quando você mostra uma história de redenção do vilão se tornando herói, beleza, bacana, você entende o que aconteceu. Mas quando você vê simplesmente um vilão ali sendo herói, você fica, cara, como assim? Tem algo de errado, tá? Mesmo que, por exemplo, num filme, o vilão ele se comporta como herói. Como, por exemplo, o Esquadrão Suicida. Mas isso é perigoso. Isso é perigoso. Novamente eu digo, isso é perigoso. Por quê? Porque isso acaba misturando, sabe? As coisas, o que é bem, o que é mal. E novamente, não funciona assim, não tem como. A luz não se mistura com as trevas, não existe um leite com Nescau, entendeu? Aquela mistura, tipo assim, ele é vilão, mas ele faz tudo errado pra conseguir ali salvar pessoas e tudo mais. Isso não existe. Tá? No Esquadrão Suicida, eles são vilões, mas ali eles se comportaram como heróis, eles foram heróis naqueles filmes. Só que, novamente, isso é perigoso porque acaba misturando as coisas. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal caso você não é inscrito. Muito obrigado novamente a todo o apoio que eu tenho recebido. Se inscreva aí, pessoal, me ajudem mesmo, faça isso aqui de coração e me siga nas redes sociais, por favor. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria e continuamos na batalha da Guerra Cultural. Valeu!